Vocês estão prontos para Ultra Carnem de César Bravo, minha gente? Meus amigos e minhas amigas, como é que vocês têm passado? Têm dormido bem? Têm se protegido de presenças negativas na vida de vocês? Eu espero que sim, porque hoje, o último vídeo do mês de produções brasileiras, e aqui eu trago o livro de terror do autor brasileiro César Bravo, publicado pela editora Caveira, Dark Side Books, minha gente, publicado em 2016. Minha gente, eu finalizo esse mês BR com esta obra maravilhosa que me foi emprestada pelo meu querido primo Rafa Mendes. Se quiser, podem segui-lo no Instagram. Ele posta algumas resenhas de livros que ele lê e algumas coisas de academia também. O cara é fit e leitor voraz. Quer mais? E hoje eu trago aqui este livro maravilhoso que eu estava querendo ler há muito tempo. O meu primeiro contato com César Bravo. Eu gostei tanto que eu estou até com essa jaqueta aqui de couro em homenagem a um certo personagem aqui desse livro. Que acabamento bonito, eu devo dizer, da Dark Side Books. Merece, né? Porque eles sempre estão fazendo um trabalho maravilhoso e com este livro aqui não é diferente. Capa dura, porque é um livro forte. Vocês têm que ser fortes também quando lerem este livro, que é um livro para maiores de 18 anos, eu devo avisar para vocês. Não é um livro leve, muito pelo contrário. E, gente, o que devo dizer sobre Ultra Carnem, minha gente? Olha, é um livro de terror espetacular. 4 histórias diferentes, mas com umas semelhanças na sua pegada. Aquela pegada do suspense, do mistério e do grotesco surreal, que vai fazer vocês revirarem os olhos, fazer cara feia de nojo em alguns momentos e em outros falar: isso não é de Deus. Ai, com certeza, não é de Deus. Provavelmente um personagem aqui deste livro iria ficar muito pé da vida com quem comentasse ou mencionasse o nome do criador, certo? Quem ler ou quem já leu vai entender perfeitamente a referência. Elas, basicamente, essas 4 histórias são centradas em um personagem, o Vladimir Lester, um cigano, um jovem garoto cigano com habilidades peculiares envolvendo pintura, envolvendo arte. Uma arte bem maléfica e que trará consequências a quem se meter em seu caminho. Essa é a introdução, essa é a primeira história que nós vamos conhecer com o título de Abandono. Gente, todas as 4 histórias são maravilhosas, mas é claro, eu vou falar qual é a minha preferida e vou contar cada uma delas. Por que vocês têm que ler Ultra Carnem? Minha gente, este livro aqui é uma delícia. O César Bravo, ele tem uma escrita muito ágil, muito visceral. Você fica lendo as histórias e você não se cansa em nenhum momento. A divisão dos capítulos é muito boa, é muito bem feita e você vai lendo de uma forma que você não quer parar. Você quer ler mais, você quer consumir mais essa história grotesca, macabra, pesada em muitos momentos, mas você não consegue parar, porque tem até uma passagem interessante aqui no livro. A curiosidade humana é uma coisa muito insaciável. É um banquete em que você quer consumir, mesmo estando com a sua fome saciada. Você quer. Nós vamos começar com a primeira história, o Abandono. É uma história que se passa muito antigamente. E todas as histórias se passam no Brasil.
para ser mais preciso, em São Paulo, e sua maior parte na cidade de Três Rios. Essa história conta com um padre chamado Padre Giordano, esse é o nome dele. E uma cigana um pouco velha, aparentando ter uns 60 anos, traz um garoto para a sua igreja. E é uma igreja orfanato. Vinda de uma tribo de ciganos, ela traz um menino e dizendo que precisa colocá-lo lá naquela igreja, ela precisa que eles aceitem ele naquele lugar, porque essa criança é um desgraçado, ele é a desgraça em pessoa. É encapetado demais, é muito encapetado, vocês precisam aceitar ele. E esse menino é o Vladimir Lester. O padre, ele fica meio assim e tal, ele tenta desconversar com a mulher e tal. E a cigana chega e fala, olha só, eu tenho esse dinheirinho aqui, eu acho que dá pra cobrir as despesas, porque o padre dá uma desculpinha pra ela dizendo que não, a gente mal pode cuidar das crianças que tem aqui, mais uma vai trazer muita despesa e tal. Eu queria chutar, porque o padre, ele acha que cigano é tudo selvagem, tudo uma raça que não presta, né? E ele tava querendo chutar os pobres coitados de lá. Mas aí, como vocês vão perceber pelo decorrer do vídeo que eu vou falar, o que move essa história aqui, o tema principal são vários pecados capitais, mas o principal é a ganância. É a ganância e a obsessão das pessoas por conseguir alguma coisa. A da primeira história é principalmente a ganância, né? Nas outras também é a ganância, só que mais voltada para a obsessão. O padre fala, ela dá um saco de ouro pro padre, e o padre olha assim, oh, meu Deus, mas que coisa, mas isso daí é o suficiente, padre? Nossa, acho que dá, né? Dá, E eles passam na cabeça, caraca, essa quantidade de dinheiro aí dá pra eu construir até uma nova igreja e trazer mais crianças novas aqui. Nossa senhora, é muito dinheiro. Aí o padre fala, tá bom, vem. Tadinho do Vladimirzinho, lindo, meu amor, tadinho. Tadinho é o cacete, tu queria ouro, padre safado. E a partir desse momento que ele aceita o menino, coisas muito estranhas vão acontecer. O padre começa a ver uma aparição esquisita no meio da noite. As crianças, a relação com o menino, do menino com as crianças do orfanato é muito violenta. Tem valentões ali que não gostam dele, ficam maltratando. Você fica até com pena do Vladimirzinho. Só que no final acontece uma coisa extremamente bizarra. Gente, essa história, a primeira, o abandono, ela já é muito boa por si só. Um suspense sobrenatural que é construído nessa primeira história, você já fica muito instigado. E é a que tem menos páginas em comparação às outras histórias. Acho que são 62 páginas, se eu não me engano. Só que você lê muito rápido essa história. E aí você fica muito curioso para saber, caramba, qual vai ser a próxima? As outras são diferentes dessa, mas todas têm uma ligação. E a grande ligação, o grande epicentro é o Vladimir Lester. Suas pinturas e essa tinta especial que ele é tão obcecado e que outras pessoas também ficarão obcecadas com o passar do tempo. Me lembrou muito a Profecia, o garotinho lá da Profecia. Mas eu ouso dizer que o Vladimir Lester, pelo menos, eu vi o filme, eu ainda não li o livro, que um dia eu trarei aqui pro canal. Só que o César Bravo dá uma profundidade pro menino surreal, que eu acho ele é bem mais interessante até do que o Damon, né? Acho que esse é o nome dele, do garoto lá da Profecia. Que eu achei sensacional isso daí. Não sei como é no livro, né? Enfim, vale muito a pena, essa história é maravilhosa. A segunda história é Gênesis. E
particularmente, essa é a minha história preferida. E nós vamos acompanhar o Noah, um segundo pintor. Tinha o Vladimir Lester e agora é o Noah. Um cara comum, um pintor que está num período muito ruim da carreira dele, porque ele não consegue mais trabalhos, ele não tem mais aquela inspiração e ele precisa da ajuda da mulher dele para sobreviver, para se sustentar. Ela trabalha no estúdio de tatuagem, a Lisa. Só que ele encontra um belo dia. Ele não encontra, não é. Quer dizer, ele encontra, mas ele consegue de uma forma muito questionável uns documentos sobre o Vladimir Lester. E ele vai pesquisar sobre os acontecimentos e vai descobrir não só o que aconteceu naquela igreja na história anterior, ele vai descobrir coisas que aconteceram antes do Vladimir ir para a igreja. E é bizarro E demoníaco. em todos os sentidos da palavra que vocês possam imaginar. E ele fica obcecado, o Noah fica obcecado pelo Vladimir Lester, pelas pinturas dele e pela tinta, essa tinta especial que fazia com que ele pintasse quadros magníficos que valeriam uma fortuna. Lembrando que essa história acontece nos dias atuais. A do Vladimir Lester aconteceu há centenas de anos atrás, na cidadezinha do interior de Três Rios. E ele fica obcecado, ele fica 3 dias trancado no quarto, lendo essas histórias e tal, e ele fica obcecado pelo Vladimir Lester, e ele fica com uma sede de querer saber sobre esses quadros para vender por uma grana maravilhosa e para ele ter de volta aquela inspiração, aquela inspiração flamejante que ele tinha quando pintava seus quadros. E ele acha que pode conseguir até fazer pinturas melhores se ele conseguir essa tinta. Porém, a sua esposa, Lisa, fica muito preocupada. Ela olha e fala: Meu Deus, você tá aí há 3 dias nesse quarto? Eu preciso achar esta tinta. Aí a mulher dele olha pra ele assim e fala: "Cê é demente?" Ele não tem a melhor das vidas, mas ele precisa achar isso. Ele está sendo escravo da própria obsessão e da ganância, gente. E eu vou dizer, essa história tem um mistério, um suspense construído pelo César que é incrível e maravilhoso. É a história que eu mais gostei. Todas são ótimas, mas o suspense foi o que me pegou, e eu acho que é o melhor suspense das 4 histórias. É onde o suspense é melhor construído aqui. E que é o que é mais focado, né? Ele acaba saindo da casa dele, ele vai para a cidadezinha de Três Rios, vai lá buscando, tentando achar, fazendo coisas meio arriscadas, e quando ele consegue o que ele quer, é a grande reviravolta do livro nesse exato momento, minha gente. E é um negócio arrasador. Agora nós vamos para a terceira história, que é O Pagamento. Essa história, eu posso dizer tranquilamente que do livro todo, essa é a mais pesada, é a mais visceral do livro todo. É onde tem as cenas mais pesadas. Cenas que você olha e fala: eita! Gostei muito dessa história também. Nós vamos acompanhar o Marcos Cantão, um cara que conserta computadores e que cobra um preço um pouquinho acima do que deveria. Mais uma vez, a ganância. Vive com o filho dele, o Randy. O filho dele, ele tem 11 anos, mas ele tem a mentalidade de uma criança de 3 anos. Ele tem as suas questões e ele quer dar uma vida melhor para o filho. E ele acaba cobrando muito mais por um serviço do que deveria. Assim, ele cobra por um serviço que deveria de ser R$100, ele cobra R$800. É nesse nível mesmo. Porém,
a vida dele, ele considera a vida dele um lixo, uma porcaria. Ele fala da mulher dele, que é bem, digamos assim, acima do peso que ele goste, né, digamos assim. Ele olha e fala, nossa, eu detesto a minha mulher, e ela toda hora quer que eu compareça, né, e eu não tô afim, não gosto dela. E ele é aficionado, ele tem uma fixação, tem muita coisa de luxúria também nessa história, porque ele consome muita pornografia também, muita coisa assim na internet, e ele queria ter uma vida melhor. E ele é bem tarado pela filha de um cara lá que trabalha no mercado. E ele olha assim e fala, meu Deus do céu, que mulher, ai caraca, não sei o quê. Porém, um dia ele vai para um local em que ele encontra certos objetos, alguns deles que pertenciam a quem? Vladimir Lester. Sim, ele encontra objetos que pertenciam a Vladimir Lester. Viu? A história parecia que estava diferente das outras, que não ia ter nenhuma ligação, mas tem ligação. No começo dessa história vocês vão perceber que tem ligação. Ele olha lá, ele vai num local que é um lugar onde vende objetos do oculto, de ocultismo, essas coisas. E ele conhece uma senhora, uma véia cigana, que ele fala que é uma véia tarada cigana. E ela é muito engraçada essa parte. E ele cobra um valor altíssimo por um concerto muito simples, mas ela não sabia mexer em computador, essas coisas, e ele cobra um valor altíssimo. E ele fala, eu tenho que cobrar esse valor, não pode ser menos que isso. E a velha fala, eu te pago uma parte e a outra eu vou te pagar com algo aqui que você vai me agradecer pelo resto da vida. E ele encontra um objeto que aparece na primeira história e que pode realizar desejos. E ele cochicha no ouvido daquele objeto os desejos dele, que ele mais quer. A vida dele muda completamente. Para melhor. Nos primeiros meses, pelo menos. Essa história, ela tem tanta coisa. Primeiro você acha que você tá vendo uma história de um terror de pactos demoníacos. Depois você vê que na verdade, você tá vendo uma história de serial killer. Sim, aparece um serial killer nessa história do nada. Eu não vou dizer o porquê, mas é surreal. É uma loucura essa história. É a mais pesada. Eu aconselho vocês a se prepararem para essa história, porque tem muitos momentos pesados. César Bravo não mede esforços para isso, mas é muito boa, vale a pena vocês darem uma conferida. E agora vamos para a quarta história. O nome da quarta história se chama Inferno. E gente, essa para mim é a segunda melhor história do livro. Não tem como. Provavelmente, tirando eu, mas provavelmente essa vai ser a preferida de muita gente que lê isso daqui, que é Inferno. E é o que o título diz. Nós vamos fazer uma viagem ao inferno, acompanhar uma personagem, uma garçonete chamada Lucrécia, que ela vai ter um encontro com um certo personagem que adora uma jaquetinha de couro. Ela vai dar um passeio pelo inferno, minha gente, e ela vai ser solicitada por um motivo muito peculiar e para fazer uma coisa muito peculiar, que eu vou falar aqui agora. O pessoal do inferno está à procura de quem? Vladimir Lester, esse cara de novo. O dono de lá de baixo está à procura dele e eles precisam da ajuda da Lucrécia, a nossa personagem desse livro. E vamos ter crossovers nesse capítulo, que é muito bom e é o mais louco. O César Bravo, ele nos apresenta um inferno que com certeza é muito inspirado na Divina Comédia de Dante, né?
nessa própria história tem uma passagem que diz sobre isso. Não foi só medonho essa história, eu até achei ela um pouco engraçada também. E não é um defeito, na verdade eu achei até uma qualidade. O César Bravo não tem só um terror ácido e que te deixa meio assim, eita, não. O humor dele também é muito ácido também e isso é uma coisa que me conquista, né? Ô Cezinha, para com isso. Gente, é maravilhosa essa história, dá uma conclusão, porque depois dela tem um epílogo, que é como se fosse uma continuação dessa última história, para dar uma resumida no que aconteceu com os personagens principais das outras histórias, né? E é maravilhoso. Gente, o César Bravo, ele tá de parabéns. Leiam Ultra Carnem, é um trabalho feito por um brasileiro e um terror que eu vou dizer aqui, não deve em nada a Stephen King. Pode ter certeza disso. Esse cara não deve em nada a Stephen King na criatividade de nos colocar medo pela tensão até chegar ao final arrebatador e nem a coisa visceral que o Clive Barker, se vocês não conhecem, foi o cara que escreveu Hellraiser, A Lenda do Candyman e entre muitas outras obras também. E tem muitos trabalhos desse Clive Barker que foi publicado pela Dark Side Books. César Bravo não deve em nada. Se Stephen King e Clive Barker lerem o livro do César Bravo, eles vão falar, caraca, esse cara aí... Ele é o capeta, minha gente! O capeta da literatura, com todo respeito, da literatura de terror brasileira, minha gente. Isso daqui é incrível, vocês têm que ler. Ultra Carnem. Viu? Acabei ficando possuído aqui por causa deste livro aqui. Gente, é maravilhoso, um terror de primeira. Deem valor a trabalhos brasileiros, minha gente. Deem valor, porque isso daqui é maravilhoso. Assim como todos que eu falei anteriormente nos outros vídeos. Leiam Ultra Carnem de César Bravo. E este é o Universo Pop. Um episódio novo bem macabro que eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, vejam a página do Instagram que eu coloco prévias desses vídeos longos que eu faço aqui no YouTube, bem cortadinho, bem picadinho, que vocês, eu tenho certeza que vão gostar. Valeu! E o próximo trabalho, o que eu vou falar nos próximos vídeos, eu não sei, eu vou pensar aqui comigo mesmo. Mas eu garanto que vocês vão gostar. Provavelmente vai ser terror, ou não. Fiquem ligados para os próximos vídeos, minha gente. Leiam essas obras e tchau!